Existe uma força dentro de cada um de nós que controla cada passo, cada pensamento e está até mesmo nos nossos sonhos. Essa força que controla toda a nossa vida é justamente o que eu quero te falar nesse vídeo. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde a gente revela a sagrada e hermética arte da ascensão da nossa alma para edificar a nossa consciência enquanto seres, enquanto buscadores espirituais, filosóficos e, enfim, seja lá como você quiser se definir, todos estamos aqui pelo mesmo motivo e é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa força que nos move, que está diante da nossa vida e muitas vezes a gente não consegue enxergar ela, porque não temos olhos para ver ou ouvidos para ouvi-la, né? Então que força é essa? Se você já tem um palpite, deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você vai acertar qual é essa força que nos move e está em todos os nossos passos, pensamentos e até mesmo nos nossos sonhos mais íntimos. E aí, comentou? Então, a força que controla toda a nossa vida, que rege a nossa busca, se chama inconsciente. Essa força que muitos falam, né? Muitas linhas de psicologia falam sobre ela, seja Freud, seja Jung, seja, enfim, magos ancestrais, alquimistas medievais, todos eles falam dessa força em diferentes formas, com diferentes trejeitos, mas no fim das contas, todas essas racionalizações sobre o que é e o que não é o inconsciente acabam pondo limites. E quando a gente limita o inconsciente, que é ilimitado, nós estamos colocando ele dentro dos véus conscientes. Então eu gostaria de dizer a minha visão, que é muito voltada para a visão junguiana, mas como eu não sou nenhum profissional da psicologia ou algo assim, eu não vou entrar em detalhes da psicologia analítica ou psicanálise nesse vídeo aqui. Então, para mim, minha gente, o inconsciente, com base nas navegações que eu faço dentro das ritualísticas, expansões de campo astral e tudo mais, eu vejo que é ele que produz o consciente. Então, por isso que é o inconsciente que move a nossa consciência. Ao contrário do que o Freud vai dizer, de que o consciente, na verdade, que joga materiais para o inconsciente de forma de reprimir, às vezes como uma sombra, um trauma que a gente não quer e não precisa estar revivendo a cada instante, né? Até por questões de sobrevivência da nossa espécie, porque ficaria muito difícil se a gente ficasse com tudo no alerta, no consciente o tempo inteiro, né? Então a gente joga esse material psíquico para debaixo do tapete. Esse debaixo do tapete é o inconsciente, né? Só que eu vejo que é meio que o contrário disso. É lógico, essa é uma visão super simplista, né? Sobre o que é esse inconsciente na visão de Freud, mas o que eu quero dizer é que a minha visão se aproxima um pouco mais da de Carl Gustav Jung, por conta de que ele diz que o inconsciente gera o consciente. E ele diz isso com base em toda a ideia de inconsciente pessoal e também de inconsciente coletivo, que é o que a gente já vai estar falando daqui a pouquinho. Mas essa força inconsciente, para ele, é aquilo que dá propulsão para que a gente consiga caminhar na nossa vida. É aquilo que guarda a nossa verdadeira essência, o que ele chama de self, né? E também a nossa sombra, que são os aspectos que a gente tem que sim encarar eles de frente e, digamos assim, superar toda essa sombra, né? Que são todo o material psíquico jogado, traumas, situações que a gente não quer viver, não quer encarar, medos, angústias, ansiedade até mesmo é provocada por essa sombra, né, da nossa psique, e a gente projeta tudo isso em forma hierárquica, né, de níveis inconscientes coletivos, arquetípicos, para inconsciente pessoal, para daí sim se projetar no nosso consciente. Então eu vejo que isso está muito ligado, lógico, até com o mito da caverna de Platão, né, das sombras projetadas numa parede através de um fogo, e todas aquelas pessoas que viviam dentro da caverna só viam as sombras e não conseguiam ver a essência por trás delas, né? Então, o que são as sombras nesse caso? São os materiais da realidade consciente como a gente aparentemente percebe eles, mas na verdade é uma projeção de algo que existe por trás. Então, como um grande teatro de marionetes aqui, a gente vive muitas vezes
de forma automática. E o que é esse viver automaticamente, conforme os padrões e exigências sociais, muitas vezes? É a gente viver inconscientemente, só que de forma racional, vamos dizer assim, né? Então, quando você está fazendo um ato ali, nem percebe que está fazendo ele direito, de tantas vezes que você já repetiu aquilo, né? Você vai vivendo a sua vida, acorda, vai trabalhar, vai estudar, depois volta, come, volta a trabalhar, volta para casa, descansa, acorda e assim infinitamente. Então, esse looping automático é uma força que controla nós enquanto sociedade, né? Só que essa força, será que ela é sua mesmo? Será que ela é realmente você na sua essência? E é aí que a gente tem que começar a revisar as nossas atitudes para entrar, mergulhar no inconsciente, porque se a gente não mergulha conscientemente no inconsciente, a gente acaba sendo controlado pelo inconsciente alheio, e aí entramos no lado hermético dessa nossa reflexão filosófica toda, né? O que é, então, esse mergulhar no nosso inconsciente? Como é que você faz isso? Você mergulha dentro desse inconsciente por meio de meditação, por meio da simples respiração, que já é uma forma de meditar, você já consegue acessar conscientemente esse lado mais por trás do palco, né? Então você consegue acessar os bastidores da sua consciência através da sua respiração, através da meditação, através da leitura, né? Leituras filosóficas, leituras alquímicas, leituras herméticas, né? Nos trazem para um estado de diálogo mental com o próprio livro. Então, conforme você vai lendo, você vai percebendo que muitas coisas vão se abrindo, né? Parece que véus vão se abrindo na sua frente, conforme você vai lendo as palavras ali escritas por autores muito sábios, né? Muitas vezes muito mais sábios do que os nossos sábios modernos, vamos dizer assim, né? Pessoas que viveram há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, que têm um pensamento tão moderno quanto os dos dias atuais. E é lógico que existem N formas de a gente dar um mergulho no nosso inconsciente. Eu até posso fazer um vídeo sobre isso, basta vocês comentarem aqui embaixo pedindo se vocês querem um vídeo sobre formas de mergulhar no inconsciente pessoal e depois no inconsciente coletivo, que eu vou fazer para vocês. E falando em inconsciente coletivo, eu quero agora dizer o que é, dentro dessa visão hermética, esse nosso inconsciente coletivo. Quando a gente fala em consciência e inconsciente como parte da nossa consciência, esse é o inconsciente pessoal. Mas agora, existe uma força que é realmente a força motriz da nossa sociedade, do nosso caminhar como um todo, né? Enquanto hermetistas, enquanto buscadores, filósofos, espiritualistas, enquanto somos na essência, existe essa força do inconsciente coletivo, que é muito dita, né, no livro do Carl Jung, dos arquétipos e o inconsciente coletivo, o livro 9 da sua série, da editora Vozes. Então, este livro aqui, ele explica bem fundamentalmente o que é esse inconsciente coletivo, mas eu vou falar bem brevemente, porque esse é um assunto que ele tirou da alquimia medieval, é um assunto que ele estudou profundamente a alquimia e chegou a algumas conclusões, e é justamente isso que o hermetismo nos traz. O inconsciente coletivo vai ser aquele conjunto de ideias, de coisas que todos os seres humanos já pensaram em todas as eras, e isso ficou inerente a todos nós. Então esse inconsciente coletivo, ele é justamente um conjunto, né, um complexo de ideias, vivências e tudo mais que já foram construídos ao longo das eras humanas e talvez não humanas também, que ficaram inerentes à nossa persona, inerentes ao nosso ego pessoal, inerentes à nossa era, cultura e tudo mais. Eles são o conjunto arquetípico das formas primordiais, né? Arquétipos, bem brevemente aqui para vocês, são aquelas estruturas primordiais que delas derivam, né? Arque é esse primevo, essa forma primordial, arquétipos, tipos primordiais. Então, dentro desse construto, a gente vai ter os deuses das mitologias, a gente vai ter todas as diferentes ramos de filosofias, psicologias e
sobre todos os ismos, né? Hermetismo, platonicismo, estoicismo, hinduísmo, catolicismo e tudo mais que a gente pode ter dentro dos desdobramentos fractais dos arquétipos. Mas isso é outro assunto, porque daí a gente já começa a entrar muito além. O que eu quero pegar é esse fractalzinho do hermetismo, então, para a gente fazer essa elucidação da força que nos move enquanto hermetistas. E a gente pode sim escolher essa força, tá, minha gente? E é esse o ponto que eu queria chegar nesse vídeo, de que muitas vezes a gente está vivendo no automático, né, e está sendo escolhido, digamos assim, pelo conjunto arquetípico e pelo conjunto do nosso inconsciente, pelo material do nosso inconsciente que a gente deixou de trabalhar muitas vezes, né, e está vivendo nesse automático, nesse loop infinito, né, ciclos. Então esses círculos, como símbolo da luz primordial, quando que eles começam a virar uma espiral e começam a ascensionar, né? A espiral é um círculo, só que em 3D ascensionando. Quando que a gente começa a fazer isso? Quando a gente toma uma atitude consciente de escolher, então, a causalidade da nossa vida. E como é que a gente sintoniza com uma linha, um fio de Ariadne espiritual e começa a subir essa espiral divina, né? Essa linha que nos guia? Quando a gente sintoniza com uma egrégora de força, com uma vibração mais elevada, com um ser ascensionado, um mestre ascenso, digamos assim. Esse mestre ascenso pode ser Buda, pode ser Cristo, pode ser Hermes Trismegisto, pode ser Moisés, pode ser quem for, desde que seja uma figura mais elevada, né? E quando eu digo figura, é porque a nossa psique, ela tá mais ou menos programada, vamos dizer assim, para seguir um modelo. Então, quando a gente vê um modelo de um mestre, um modelo, né, de uma mestra, por exemplo, mestra mãe Kuan Yin, que é uma grande, altamente graduada consciência que nos guia dentro da fraternidade branca, a gente vê algo muito, muito, muito elevado, só que enquanto seres humanos, muitas vezes é difícil, né, de a gente ver aquilo como algo a se concretizar na matéria, a se chegar aqui enquanto réis mortais, né? Então por isso que a gente precisa também de mestres que já passaram aqui pela Terra. Então a gente tem aí o Buda, o Cristo, Saint Germain, enquanto esse fractal de Kuan Yin, Saint Germain, sétimo raio, né, que vem vindo assim, e Hermes Trismegisto, que é aquilo que a gente vê como o psicopombo do hermetismo, do ocultismo em geral, dessas nossas ciências que a gente tanto estuda e explora. Enquanto alquimistas da nossa própria alma, a gente é navegador do inconsciente, a gente mergulha no nosso inconsciente com profundidade. Então, quem que vai nos guiar dentro desse mergulho, né? Ou melhor, quem vai nos oferecer a taça para que a gente beba o vinho sagrado da iniciação? É justamente o psicopombo. E eu posso fazer também um vídeo sobre o psicopombo, se vocês quiserem, deixa no comentário aqui embaixo, que eu vou anotando na minha listinha de vídeos a fazer e a gente vai produzindo eles, tá? Mas esse mensageiro divino, né? Ele entrega então a taça. Então é como se Hermes, como se esse arquétipo de Hermes fosse o copeiro dos deuses. Então ele entrega a taça, mas é você que tem que segurar essa taça e é você que tem que tomar a coragem de beber este vinho sagrado, esse líquido divino, né? Que é a sabedoria, que é as águas, né? As águas dentro da alquimia são essas matéria do inconsciente, são aquilo que, digamos assim, você vai mergulhar numa iniciação ritualística, numa iniciação de uma egrégora ou de uma ordem ou de qualquer coisa desse gênero. Sobre a iniciação hermética, eu falo em grandes detalhes dentro do curso A Chave da Sabedoria Oculta. A gente tem uma aula de mais de 1 hora lá, onde eu revelo realmente o batismo do coração no vaso da sabedoria de Hermes Trismegisto, que é essa alegoria hermética que existe no Corpus Hermeticum, no livro 4, A Crátera, que é o vaso do batismo. E, enfim, tem muito mistério aí dentro desse véu, né, que a gente não pode falar aqui abertamente no YouTube, mas se você tiver interesse de adentrar, o link tá aqui embaixo, o primeiro link, é só você clicar,
vagas estão abertas e você é super bem-vindo nesse nosso treinamento. Mas voltando para o nosso material inconsciente, quando a gente aceita tomar esse cálice sagrado, esse líquido, a gente está aceitando essa linha que nos conduz. E sempre vai existir uma linha, minha gente. Você não é autossuficiente, você não vai conseguir ser você por si mesmo, independente de alguma força mais elevada. Então, minha gente, ou você conhece absolutamente tudo que existe dentro da sua consciência, dentro do seu coração, dentro de você mesmo e usa isso a seu favor, ou você é usado a favor de algo que você nem sequer conhece. Então, vamos explorar esse nosso inconsciente e, melhor de tudo, vamos nos conectar com ligações arquetípicas mais essenciais. Vamos prestar atenção nos detalhes, naquilo que a gente sonha, né, que é um material do inconsciente muito poderoso, mas também não é assunto para esse vídeo em específico, porque ele já está gigante, então vamos parando por aqui, tá? Mas fica para os próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixa um comentário aqui falando que você é um navegador do inconsciente arquetípico, para você firmar isso na sua consciência, na sua vida, tá bom, meu alquimista? Então, até os próximos vídeos, meu alquimista. Aquele abraço e até mais.